Mas na verdade eu sou pisciano. E pisciano dizem que eu tô no último decanato, eu já vivi tudo, né? Esse ano é esse mês? É esse mês, dia 11 de março, tá chegando meu aniversário. Ô, louco, tá bem chegando. próximo, semana que vem. Ah, mas eu comemoro todos os dias. Todos os dias eu sinto uma nova... Todo dia é um novo começo. Vive como se fosse só o hoje, né? Vive feliz, alegre. Não. Todo dia é um novo começo. Todo dia você tem uma oportunidade. Muito bom. Ó, essa daí pegou, hein? Mas Conectou. é verdade, você não viu o rapaz que acabou de ter um acidente e na hora que foi decretada a morte dele cefálica, ele tossiu? O jogador, vocês ficaram sabendo dessa história? Do acidente, né? Então Acho é todo que do dia. Botafogo de Ribeirão Todo dia é um Preto. novo começo, gente. Todo dia é um novo começo. Todo dia é um novo... Deus Aqui... existe. Não, Deus existe. Aqui tá me perguntando, aqui tem uma pessoa que perguntou aqui, eu sou trans, vale a pena morar nos Estados Unidos? Pronto, já Olha, vamos pra esse tema então. Olha, eu já falei que vale a pena morar nos Trump Estados assinou Unidos. o que agora? Aí ele, colocou que trans é inexistente. Não existe trans nos Estados Unidos. Não pode jogar então. Não pode jogar. Num time feminino, não. Não pode. Tá. Isso e vai negar visto e revogar visto de todo mundo. Vai ser uma confusão, né? Vai ser uma confusão. Mas o problema não é só isso. O problema é que, gente, pra comunidade LGBT, QIA++, já é muito difícil a história de você ser o que você é, né? De você se aceitar. Assim, essa comunidade é uma comunidade que sofre demais, porque, você tem a história primeiro da aceitação. Aí grande parte tem uma família deturbada. A grande parte. Que te molda, a uma porcentagem. Porque o pai, a mãe não aceita, te expulsa. Aí você tem os seus dons, os seus trejeitos. Você vê hoje em dia o relacionamento homoafetivo já não é um relacionamento, é difícil, né? Você viu no carnaval? Sim. Nossa, bilhões de gente. Ali era um beijinho e sai vazado. Ninguém quer se relacionar mais, né? Porque você já vem de uma família com problema de aceitação, divorciada. Tudo isso cria o seu caráter. Porque o caráter você vai criando ao longo dos anos. Então já começa a ser uma questão muito difícil, né? Muito complicada. E aí quando você passa nessa história de transição de gênero, que é uma coisa, por muitos anos esses corpos foram dilacerados, e ainda no Brasil é um país que mais mata trans. É muito difícil. Então, os Estados Unidos, existe um termo em economia que quando os Estados Unidos espirra, o mundo inteiro pega gripe. Por que acontece isso? Financeiramente é fato, porque o dólar ainda é o que dita, né? É o que dita. Mas os Estados Unidos, ele ainda... Para nós brasileiros, nós somos muito paga-pau dos americanos. É fato, em tudo. Somos americanizados. Somos americanizados porque nós pagamos pau. A gente quer tudo que é deles, ele acha que é melhor. A gente tem um viés europeu, porque a nossa Constituição arcaica foi constituída baseada na italiana, na espanhola e na francesa. Né? A gente tem uns dotes culinários e etc. francês não, europeu. Mas a gente tem uma mentalidade muito americanizada. A gente olha para lá como, gringo. É normal. Os que ditam a regra. Não é só a gente, tá? Muitos países são assim. E os asiáticos estão indo também para essa muita linha. Gente tem, o mundo inteiro, muito assim. Vai diminuindo, etc. Assim. Com certeza os russos não são, mas assim. Então, mas o que acontece? Aí, os Estados Unidos, eles, de uma certa forma, eles começam ditar a normativa de como é e não é. Então, assim, eles falaram não para. Então, eles avançaram durante muitos anos no quesito da comunidade, tanto que houve, no governo Obama, o casamento homoafetivo foi aceito nos Estados Unidos, até a tal data, até que o senhor não revogue, mas tanto o homem como a mulher pode casar, né? E agora a questão das trans, que não existe. Mas sabe uma coisa que eu fico perplexo? E a vida é muito simples, as pessoas complicam. Por que a felicidade, que eu já falei, a lei incomoda tanta gente, né? Porque você tirou o direito democrático, né? Independente de religião, não, né? Não, nem falo de religião, mas sabe o que acontece? O que acontece é as pessoas se incomodam muito com a felicidade do outro. E aqui, essa batalha acontece muito. Por exemplo, muitas pessoas da direita ou da esquerda,
religiosas, cristãs, e eu não sou nem da esquerda ou da direita, afirmo que eu fico mais no centro, eu tenho minhas opiniões formadas dos dois lados. Mas o que eu digo, independentemente de onde você esteja, por que a felicidade e o estilo de vida de outra pessoa incomoda tanto você? Deixa a vida do outro ser assim, que não te incomode. É a vida da outra pessoa. Deus deu, está escrito também, deu o seu livre arbítrio para você fazer o que você quiser do seu corpo. Então, assim, desde que não seja. O problema é que, tipo assim, as pessoas querem que a minha opinião seja a sua. Já percebeu que, tipo assim, o meu ponto de vista, o meu parecer tem que ser o seu. E se você não tem o mesmo parecer que o meu, eu discordo. E é isso que rege essa loucura que está acontecendo desde o Trump e desde essa história de não aceitação de trans e ter essa história, essa loucura que as pessoas querem que seja dessa forma e vira essa loucura. Então, assim, é difícil ser trans nos Estados Unidos? Agora vai ser um pouco difícil, mas ainda você tem, como eu te falo, depende do estado. Eu acho que, assim, tem que entender um pouquinho a questão do estado. E eu mesmo, se eu fosse trans, eu não moraria nos Estados Unidos agora, nesse momento. Então, assim, enquanto tá o Trump, eu acho que vai pra Europa, que ainda você tem melhor aceitação. E vai ser mais fácil. De repente, não é o melhor local agora, porque eu sempre falo para as pessoas, você tem que ir onde é que você é, ou vai ser querido. Eu trabalho muito com professores de inglês, e a Ásia ainda tem história racial. A Ásia precisa de professores nativos, mas elas me falam, os asiáticos, em escolas, eu não quero negros. Eu tenho que ouvir isso? É brincadeira. Hoje, né? Eu discuto isso hoje, tá? Eu quero professores que falam inglês, mas eu não quero negros. Eu falo, querido, eu não consigo nem lidar com a sua questão. Não existe isso. A gente vai mandar pessoas que são qualificadas, independentemente da cor dela. Mas eu falo com os meus professores que são negros que não é melhor ir pra lá. Porque você não vai se sentir bem. Porque acontece uma vez ou outra de ser contratado, mas existe e é normal. É uma coisa da cultura deles. É da cultura deles. Eles não querem, mesmo que você seja americano, da África do Sul, que seja irlandês, australiano, nativo. Mas se você for negro, eles não querem. E é fato. Então, a gente tem que começar a procurar. Por que eu tô falando isso? Tem que procurar ir aonde você vai ser bem-vindo, ou que você vai ser aceito, no mínimo como você seja. Então, assim, e é isso. Então, e eu espero que o Brasil não vá para essa onda da história, porque, gente, o seu desejo, a sua crença, a sua opinião é sua. Você não pode emplacar e obrigar que fulano de tal viva a vida dele do jeito que você vive a sua vida, do paradigma que você vê suas coisas. Que implicância que a gente tem com a vida alheia. Sabe? Isso é maluco. Tipo assim, eu tenho certeza, se você cuidar mais da sua vida, da sua conta, da sua saúde, da sua educação, você vai ter mais sucesso e vai ser uma pessoa mais feliz do que você ir pra rua e se preocupar com o direito do outro sem se portar ao seu. E isso, eu te digo uma coisa, o povo americano é assim. Ele é assim tão extremista que se você... E eu falo isso de experiência. Eu morei e trabalhei num party hotel que a gente só sabia quando a pessoa morria, quando começava a feder. Porque as pessoas não se preocupam com o vizinho, porque ela tá tão ocupada com a vida própria. O americano é tão assim, eu me importo comigo, a gente tava conversando até isso em outros quesitos. Eu quero a minha evolução, eu quero eu ganhar, eu quero eu fazer, que ela não se importe. Você pode sair com uma melancia na rua, o pessoal vai olhar e olhe lá, tá nem aí. Então, assim, a vida do outro não se importa. Claro que tem muitos americanos que se importam com a vida alheia. Outros estados conservadores, né? Sim, que nem mas Nova assim, York não é assim. Nova York não é assim. Grandes Miami, metrópoles não é assim. Não são. Porque é outra pegada. Sim. Mas mesmo assim, esses estados conservadores, assim, e quem quer o país, ou o que seja, gente, cuida da sua vida. É muito simples. Porque a minha felicidade não depende... E a sua felicidade não tem que depender de ninguém, tem que depender de si. Mas a pura realidade é outra. Que, tipo assim, se você for assim, assado, ou gostar disso, incomoda muita gente. Então, essa proposta que o Trump colocou, que ele fala assim, ó, nega visto a atletas trans e impõe a proibição permanente para quem altera o sexo e o nascimento em documentos. Então, o que acontece? Aí ele dá duas mensagens. Tá? A primeira mensagem é visto negado a atletas trans. Sim. Ou seja, aí já coloca aqui embaixo, se eu não me engano, lá, ó, tá vendo? Ó,
Olimpíadas, como a Olimpíadas, né? Sim, medida deve afetar atletas que se preparam para grandes competições há anos. Isso. Então, sim. Então, agora, o que acontece? As pessoas já colocam, você como jornalista sabe, colocam esse texto justamente para ligar esse bloqueio do visto às Olimpíadas. Não tem nada a ver. Olimpíadas é uma coisa que vai ser discutida pelo Comitê Olímpico. Não, mas eu acredito que de fato seja isso. Não, mas o que ele está colocando aqui, ó, que ele negou o visto para os atletas trans. E impõe proibição permanente para quem alterar. Ou seja, não é nem atleta, quem alterar o sexo de nascimento em documentos. Mas isso implica se eu tenho visto e eu sou trans e vou participar e participaria da Olimpíada, eu já não vou poder. Então, mas aí quem tem que ver isso daí é o Comitê Olímpico. Mas é que se ele determinar isso como lei, o Comitê Olímpico não passa a lei. Ele não pode infringir a lei. Porque o Comitê Olímpico, por mais que seja um órgão, uma organização não mundial, sediada nos Estados Sim. Unidos, mas quem dita a regra do que acontece dentro dos Estados Unidos é eles. Então, você tá entendendo? Dentro do país dele. Dentro do país deles. Sim. Se a Copa fosse em outro país, Ok. é que é isso que é a hipocrisia, a gente começa. Você tá entendendo? O que acontece? Quem tem a voz, o direito, é quem paga, é o dinheiro na mesa. É a mesma história. A Nações Unidas, ela não é de nenhum lugar. Tanto que o que aconteceu no 11 de setembro, quando aconteceu o ataque, muitas pessoas, e eu pensei em correr para as Nações Unidas, porque lá é um território laico, que não pertence, laico não, é um território que não pertence a ninguém. Sim. É um território neutro. Que tecnicamente seria um ataque nas Nações Unidas, seria um ataque em todas as nações. Mas assim, novamente, quem é que contribui mais? Quem é que paga mais? Os americanos. Então, aí se você não fizer a história do lobby, se você não fizer do jeito que eu quero, eu não voto, eu não pago, eu saio fora. Entendi. Então assim, volta no dinheiro e no poder. O dinheiro é atrelado ao poder. Ô, Tasso, você viu essa informação? Você chegou a acompanhar essa do Trump? Que ele assinou o decreto para banir pessoas trans das Forças Armadas. Sim. Mas o que acontece? Vamos falar uma coisa pra vocês. Isso aqui são decretos que ainda tem que ser votados em lei. Para ser lei, são decretos que acontecem. Esses decretos são votados, alguns entram em ação de imediato, só que eles têm que ser votados no Congresso, aprovado e ratificado para virar lei. Então, por exemplo, aquela história de eu nasci nos Estados Unidos e meu pai e minha mãe é mexicano, agora eu sou americano, ele votou isso aí, que é o birthright. Sim. Ele votou nisso, né? Então, o fato é que sabe o que acontece? Nada sem controle dá certo. Os Estados Unidos está um carro numa ladeira sem freio. Porque a imigração tá doida nos Estados Unidos. E tá afetando sim o povo americano. Mas quando eu digo povo americano, tem que ser uma imigração organizada. Infelizmente, às vezes precisa ser umas coisas... Eu até sou meio que louco, meio que doida assim, para dar um paralelo. Lembra que a gente fala, o Brasil não tem jeito? Entrega pros índios de volta, assim, ou entrega, dá pra outra nação, coisa, porque não tem jeito, às vezes tem que ser uma coisa meio doida, ou melhor assim, cadeira de força, como é que fala? Cadeira de força? Cadeira de força, como mata as pessoas? Sim, como é que sim. é? Você já põe cadeira elétrica aqui no Brasil pra ver se dá certo, muita gente fala assim, porque não tem jeito. Então, os Estados Unidos, é o que acontece, a imigração, como eu fui imigrante, hoje eu sou cidadão americano, graças a Deus, com muito esforço, depois eu conto, esse é outro episódio. Como eu fui imigrante, e a gente nunca deixa de ser imigrante, no final das contas, assim, não tá tendo emprego para todo mundo, a economia tá louca, e tá começando... Essa história da fronteira, eu sou super contra a fronteira. Porque realmente é uma máfia. E eu como tenho escolas de inglês nos Estados Unidos, a maioria dos meus alunos que aprendem inglês são imigrantes ilegais. A maioria. E eu já conversei com cada um deles, eu já chorei. E só de pensar, eu sou muito emotivo. A história que eles fizeram para chegar nos Estados Unidos é muito forte, brasileiros e brasileiras, que pegou o seu voozinho em Guarulhos e saiu lá nos Estados Unidos, em Miami. Vocês não têm a noção da América Latina, de outros países, que saem, às vezes, andando da Venezuela ou do Chile até lá. E o que eles passam para chegar lá, se chegam lá, não é porque é assassinado pelo coiote, porque eles são violentados, estrupados,
que amordaça, tudo que eles passam, família, criança, pra chegar lá. E cada fronteira é um coiote diferente que eles têm que passar. Então, assim, é muito doloroso, muito pesado. Então, essa história dessa fronteira, fora a corrupção das patrulhas locais americanas, que existe. Eu fiz estágio no El Paso, no consulado americano lá no Texas, no México. Então, isso tem que ter um controle, não tem como não ter controle, tem que ter um controle. Eu conheço brasileiros que conseguiram tirar gente daqui do Rio de Janeiro, levar lá para coisas, tudo na máfia, no esquema. Então existe tudo isso, e as pessoas que se beneficiam. E muito crime, é um tráfico, sabe, pesado, sem controle, que o pessoal está se beneficiando enquanto outros estão morrendo. Então tem que ter esse controle de imigração nos Estados Unidos, é fato, tem que ter. Aí existe a imigração local. É que nós brasileiros não temos ainda, nós olhamos o estrangeiro aqui no Brasil como o gringo, seja ele boliviano, americano, brasileiro, é gringo. E nós somos muito receptivos, e nós gostamos. A gente paga pau de todo mundo aqui, gringo, fala... Um gringo vem pra cá, ele fala português 6 meses. Porque a gente ensina. Você vai para os Estados Unidos com o seu inglês mequetrefe, você é analfabeto, leva um tapa de americano. Esse estúpido que não sabe falar. E ainda analfabeto. Dão risada de com você. Certeza. A Fala, todo momento. The book. Onde saiu esse Lulu? Mexicano. Brasileiro. Tipo assim. Índio pedindo comida? Tipo assim, literalmente. Como é que você... Porque nos Estados Unidos, você tem por obrigação saber inglês. Como é que você não sabe inglês? Todo mundo inteiro sabe inglês, porque o europeu da Suíça, da Bélgica, chega lá falando inglês. Você é da onde? Que tribo que você saiu que você não fala inglês? Então você já é visto desse jeito lá nos Estados Unidos. Por isso que demora para aprender inglês, diferente da gente. Sim. Então, a imigração local nos Estados Unidos está difícil, porque ficou desgovernado o controle. Aí pessoas... Vocês já perceberam? Vocês já viram quantas pessoas que tinham... mandato de prisão aqui no Brasil estão encontrados nos Estados Unidos? Porque sabe o que você faz? Você vai de ônibus até o Paraguai, cruza a fronteira na Ponte del Paz, chega no Paraguai, compra o passaporte paraguaio, consegue um voo para o Equador ou para o Panamá, depois do Panamá você consegue um voo para o México, com seu passaporte que já não precisa, cruza a fronteira e chega nos Estados Unidos. Quantos criminosos brasileiros estão fazendo assim? Por quê? Porque esses primeiros voos são de pessoas que têm um problema judiciário e grande parte deles são até criminosos aqui no Brasil. Tem isso então? Não, os primeiros que estão sendo deportados são esses. Entendi. Você tá entendendo? Os primeiros... Porque o controle deve ser feito dessa forma, né? Então, mas não tem esse controle. Então, a imigração tem que ter um controle, gente. E eu sou a favor de que tenha controle. Então, assim, tem que ter um controle. E o pior de tudo que acontece com a comunidade latina nos Estados Unidos é o seguinte. Eles esquecem, depois que você passou por tudo isso, ou foi para tirar o visto, ou foi para cruzando as fronteiras, quando você chega lá, você esquece. Aí você fica... loucão, porque o problema do imigrante, sabe o que é? É que você leva os seus costumes ruins para a cidade. Sabe o que eu quero dizer? Às vezes você vai a alguns bairros aqui de São Paulo e você vê aquela colônia de imigrantes e você vê aquele jeito bagunçado, sujo, que tem aqui em São Paulo, nas colônias. Sim. E isso acontece com os latinos. Aí você vê os latinos em Miami, você vê os latinos em outras cidades, aí você vê a bagunça, a algazorra, e a bagunçaiada toda. Som alto na calçada, tomando bebida alcoólica. E a bagunça toda. Gente, o pessoal não gosta disso. Teve uma época que a Espanha proibiu o brasileiro de entrar e mandava aviões. Sabe por quê? Porque ali em Madrid, naquela Gran Via, você só via prostitutos e prostitutas brasileiras de rua. Aí ele falou assim, eu não aguento mais isso aqui na Espanha, porque a gente só está importando a prostituição e a doença pra cá. E eles cansaram, eles começaram a deportar. Aí o Brasil fez uma coisa recíproca, mas eu não vejo, ando na Paulista e vejo um monte de puta espanhola. Não que não tenha, mas você tá entendendo? Não tem um volume mas então alto, aí começou, né? aí a gente começa a levar aí importar o que é ruim pra lá. Aí eles começam a vedar. Então assim, é o que tá acontecendo agora. Em Miami, então. Em Orlando, Miami é um distrito perigoso. Miami Beach ali, né? É muito perigoso. Aí perigoso. Quem é... Não, assim, existe um problema social.
que é muito da revolta, né? Porque o imigrante não consegue trabalho, porque o imigrante é ilegal, ele não tem oportunidade, ele é visto dos maus olhos. Aí o que acontece? Ele dá um surto, ele fala, então eu vou ter que roubar pra conseguir sobreviver. Entendeu? É uma coisa que, não tô falando que faz sentido, mas é meio que assim, sabe? Eu não consigo nada, não tenho oportunidade, não vou atrás, vou com hablo espanhol e tá bem. E aí, não rouba. Aí rouba um pickpocket, aí vai um celularzinho, é uma bolsinha, né? E vai sobrevivendo. Mas aí o americano fica cansado disso. Aí fica injusto, aí fica inviável, né? Fica inviável, aí complica demais. E o que aconteceu no último governo? Os imigrantes cruzavam, aconteceu uma manada. O Biden falou assim, tipo, não falou, mas tipo assim, olha, se você cruzar a fronteira, a gente vai te dar asilo. Vocês viram as caravanas saindo? Pode procurar essa imagem. As caravanas saindo da América Latina indo para os Estados Unidos. Milhares de pessoas. Até eu iria fazer uma coisa dessa. Eles cruzaram a fronteira, era caravana, era assustador. Assim, imagina aquelas procissões que tem aqui no Brasil de imigrantes subindo. Aí é assustador. Não, porque e muitos conseguiram passar. E aí, sabe o que aconteceu? O governo, aí o Texas pegou essas pessoas, começaram a distribuir ela nos estados. Aí mandaram não sei quantos para Nova York, do Haiti, da Venezuela. E aí, sabe o que eles falaram? Agora a gente vai ter que colocar vocês num hotel. Senão vão virar mendigo. E quem paga? A gente que mora no local. Então fica muito inviável, gente, porque a gente tá começando. Agora imagine as caravanas. Agora imagine. As caravanas mesmo. Chama caravana. Agora chamava caravan. Agora imagine isso acontecendo aqui no Brasil. Você tá entendendo? No dos outros é então, refresco, a né? gente olha, critica, vai nos podcasts, fala. Mas, gente, e se fosse o reverso? E fosse o reverso. E a mesma história acontece. Agora, A economia já não tá boa aqui, a inflação tá lá em cima e vai chegando um monte de imigração. Não, e aí, emprego pra todo mundo. Não, e aí aconteceu isso. Aí o americano falou assim, chega, vamos pegar o doido do Trump, que é doido, mas ele vai dar um stop nisso aqui. Porque aí tem o traficante, o doente, o ladrão, assim, o dono da biqueira, vem tudo. A pessoa do bem, a pessoa maravilhosa, tudo, né? Um professor, um aposentado. Mas tava essa doidura aqui, assim. Ou seja, tem muito trabalhador, mas no meio vem infiltrados pessoas que estão então, foragidas. Assim, tem que regularizar isso. Então eu sou a favor realmente que faça alguma coisa. Você tá entendendo? Tem que regularizar isso.